Conquistando você, com som e qualidade, aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês. E hoje eu queria falar sobre uma festa que, na verdade, assim, as festas de candomblé, elas têm algumas tradições, mas elas não são tão engessadas. Mas, em geral, elas têm uma ordem. Então, no caso, por exemplo, uma que ela é tradicionalmente a abertura, faz tradicionalmente a abertura, e é comum a todas as casas, não tendo variação, são as águas de Oxalá. Elas abrem o ano. Então as pessoas fazem os seus rituais, como o ritual de lavar a cabeça, para que o resto do ano seja de prosperidade, de calmaria, de harmonia, de amor, de trabalho, enfim, das coisas boas. Então, tradicionalmente, as águas de Oxalá abrem o ano litúrgico nas casas de santo, nos ilês de modo geral. Dificilmente se começa o ano sem se fazer as águas de Oxalá. Alguém pode dizer, talvez o não iniciado, ou apenas simpatizante, né? Mas não iniciado. Ah, mas Exu não é o primeiro? Não deveria vir uma festa de Exu, por exemplo? Não. No caso do Queto, não é assim. O ano é começado pelas águas de Oxalá, em função da senioridade de Oxalá, dele ser o pai de todos, dele ser, né, o santo responsável por dessa calmaria e abrir um pouco a mente das pessoas para o ano que se inicia. E ele é realmente feito nos primeiros meses do ano. Janeiro, fevereiro, no mais tardar março, as pessoas estão começando o seu ano. A não ser que tenha, por qualquer motivo, algum adiamento, e aí se começa em abril. E abril é feita as águas de Oxalá, de qualquer maneira é feita essa festa, e são feitos os seus rituais ao longo dos dias. Porque existe o antes, o durante e o depois. Então, né, você tem um ciclo que é feito para as águas de Oxalá. Passadas as águas de Oxalá, quem faz em janeiro guarda o período do carnaval, que é o período da quaresma. Então as pessoas se preparam porque é um período de muita energia solta, vamos dizer assim. Apesar de ser um período de brincadeira, de diversão, existe muita bebida no ar, as pessoas bebem muito, se soltam de várias maneiras, e isso acaba gerando um astral, vamos dizer assim, uma energia muito peculiar. Então é uma energia que tem que ser limpa, dissipada, não pode ser uma energia que fique concentrada, porque a energia concentrada ela pode ser positiva ou não. Se ela não estiver positiva, você tem que positivá-la. Então são várias as maneiras que tem que se fazer. Mas, de modo geral, as águas de Oxalá é que abrem o ano litúrgico dos ilês. Isso, como eu disse, até no mais tardar março, abril, se houver algum contratempo qualquer que obrigue as casas ou qualquer casa em questão a adiar essa festa.
Passada essa festa, tradicionalmente se tem na sequência, mais ou menos em abril, a festa de Exu, Ogum e Oxóssi. Diga-se de passagem, Exu Orixá, que é o que acompanha Ogum e Oxóssi, porque diz os Itãs, são 3 irmãos. Então Exu vem sempre na frente, Ogum e Oxóssi. Tradicionalmente se faz em abril, passado o período da quaresma, o carnaval, como eu disse, quem faz Águas de Oxalá em janeiro, ou quem aguarda passar o carnaval para fazer em fevereiro ou março, no mais tardar abril. Feito isso, se foi feitos os rituais das Águas de Oxalá até março, em abril se faz Exu, Ogum e Oxóssi, como eu vinha dizendo. São os caçadores, né, os donos da rua, Exu e Ogum, a abertura de caminhos. Então aí já é a abertura também do ano, mas saindo da questão da paz, da saúde, da harmonia que Oxalá traz, você vai para os finalmente, que é a luta do dia a dia, a briga pelo pão de cada dia, que se traduz aí por Exu, sendo o dono da rua, vindo primeiro e abrindo o caminho junto com Ogum, que é o dono da metalurgia, das ferramentas em geral, é quem vem abrindo o caminho também. E Oxóssi, que é o provedor, é o caçador, e ele provém as pessoas de toda a fartura, de toda a comida, de tudo que é necessário para que o corpo sobreviva. E a bebida, de maneira que isso se transforme em energia. Daqui a pouquinho eu volto com mais Candomblé Total aqui na sua Sensorial FM. Gislaine Vicente com vocês. Até já. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail quero anunciar@sensorialfm.com.br. Meus amigos, voltando aqui com Candomblé Total, na nossa Sensorial FM, um abraço ao babá Ronald Ed, meu amigo, muito obrigada pela oportunidade. E eu falava sobre as primeiras festas do ano. Águas de Oxalá, depois Exu, Ogum e Oxóssi. Na sequência, aí as casas variam um pouco, porque algumas cultuam também orixás, outras entidades além dos orixás, por exemplo, o mês de maio tem muita casa que comemora Santa Sara, que é no final do mês de maio. No 13 de maio se faz uma oferenda, um toque que seja para os pretos velhos e as pretas velhas, né? Chamado toque de preto velho. Quem tem também caboclo na sua casa costuma fazer em maio, embora seja uma festa que seja móvel. Ela pode ser em maio, pode ser em junho, julho, enfim, aí vai da cabeça de cada regente de sua casa, né? De cada zelador ou zeladora, cada um
né, ver que data é melhor para si em função de todas as festas da casa. Mas caboclo muitas vezes costuma ser em maio, justamente por isso que eu disse, por ter uma sequência. Então, quem tem, por exemplo, o candomblé queto, que vem de Angola, e tem um pouco essa tradição, que continua, né? Quem vem de Angola, às vezes continua, muitas vezes, nessa tradição de ter também as outras entidades, o que é importante também, porque existe aí uma troca de energia. Então, quem faz até abril os orixás, normalmente tira maio para fazer preto velho, cigano e caboclos. Dada essa pausa em maio, em junho também algumas casas variam. Às vezes por alguma viagem, por exemplo, do babalorixá, da yalorixá, alguma necessidade que haja de ausência, qualquer coisa que o valha, saúde, ou qualquer coisa que necessite de uma modificação. Junho já é uma data, um mês bastante variado. Nós temos as festas juninas, né? Então, a Igreja Católica comemora 13 de junho, Santo Antônio, que vem um dia depois do Dia dos Namorados, né? Então seria o Santo Casamenteiro. 24 de junho, que é São João, que leva o nome das festas no Nordeste de São João, que são as festas juninas, mas lá tudo é festa de São João. Então, São João propriamente dito é comemorado no dia 24 de junho. E depois, no dia, se eu não me engano, 28, segundo o catolicismo, o dia de São Pedro, e naturalmente nós temos aí o sincretismo. Então, em 13 de junho, Santo Antônio seria Oxóssi, ou Ogum, em alguns momentos, porque lá em abril tem gente que comemora Ogum como sendo São Jorge. Então, em junho, Santo Antônio pode ser um Oxóssi, né? Um sincretismo, que a gente não pode fugir disso, né? O sincretismo faz parte da nossa história e assim nós temos que ser também gratos ao catolicismo que permitiu que os escravos, os negros, pudessem continuar com as suas crenças em virtude desse sincretismo, né? No dia 24 a gente tem São João. Então São João pode ser também um outro orixá nessa temática do sincretismo. E São Pedro, que às vezes é São Jerônimo, e se sincretiza com o Xangô. São João, eu acredito que seja, eu não sei, varia muito, né, a temática dele, então eu não sei exatamente que santo seria no sincretismo. Mas às vezes se sincretiza com Oxóssi, com o Lu, embora o Mulu seja mais São Lázaro. Mas a gente tem, eu vou depois pesquisar e eu confirmo para vocês. Mas aí ele costuma ser um Santo Antônio, por exemplo, porque acaba tendo esse sincretismo e é interessante que as pessoas às vezes, mas a gente não gosta desse sincretismo, enfim. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário, às vezes é preciso, foi preciso para a sobrevivência da negritude, dos negros, porque não é fácil. Não é... Ou São José também, né? Depende muito da literatura que a gente aplica, do que a gente se informa, porque há muitas variações. E em junho, justamente mais por ocasião de São Pedro, se faz também a festa de Xangô, em muitas casas. A fogueira de Xangô,
aproveitando as festas juninas e o sincretismo com São Jerônimo, né? São Pedro, enfim, se traduz para Xangô. E Xangô tem lá suas peculiaridades. E é interessante da gente esmiuçar. Mas daqui a pouquinho eu retorno com este assunto aqui, na Sensorial FM. Gislaine Vicente com vocês. Até já! Está à procura de bars, louças, imagens, roupas, bebidas, charutos, velas, barros? Conheça a Universo do Axé, que fica na rua Doutor Eduardo Cottin, 2525, na Vila Formosa, Zona Leste. Telefone 11 2776 6317, 11 2776 6317, ou acesse a nossa página no Facebook, Universo do Axé, o melhor do axé para você. As águas brotaram, o sol apareceu. Então, meus amigos, continuando com a nossa explanação sobre Xangô, no caso, eu dizia sobre essa festa em junho. Por conseguinte e por paridade, em função justamente do catolicismo, que nós temos candomblecistas, umbandistas, a gente tem que agradecer muito, principalmente os candomblecistas, temos que agradecer sim ao catolicismo, porque nos serviu de abrigo, ou de sincretismo. É evidente que todos têm defeitos, peculiaridades que aconteceram, inquisição, acusações, mas a gente tem que saber também dar valor a algumas coisas. E justamente por essa questão do mês de junho, eu queria falar um pouco sobre Xangô. A gente tem como uma divindade dos raios e dos trovões, tendo o elemento fogo como a sua principal identificação. A cor vermelha é uma cor que identifica Xangô, principalmente de certas qualidades. Porque do candomblé queto, muito se fala, não se faz qualidade em candomblé queto, não sei o quê. Mas sim, tem sim suas qualidades. É que não é feita a qualidade na hora, né, de se dizer, olha, estamos fazendo um aganju, ou um Xangô, ou baru. Não se fala isso na hora. Mas você sabe que tem características diferentes, variando de pessoa para pessoa. Variando de omorixá para omorixá. Você sabe que mesmo se falar Xangô é Xangô. Sim, é Xangô. Mas você tem sim as qualidades porque não são todos iguais. Só que você vai perceber isso depois. Você que eu digo, não as pessoas que estão ali ao redor, mas você vai perceber, você sendo um adepto ou só um simpatizante, você vai saber que tem essa peculiaridade de um ou de outro. Então, o vermelho e a cor branca são as principais insígnias, ou são os principais, em termos de conta, em termos de fio. Essas cores são as que se denotam para Xangô. Porém, tem algumas variações. Mas, nesse grosso e nessa identificação desse cordão de fio de contas, com as contas vermelhas
intercaladas com as brancas tem um porquê, uma razão. Xangô é tido como a própria vida, vamos dizer, o vermelho sangue. Então esse vermelho do sangue, do Egé, ele se contrapõe ao branco, porque há uma ligação com Oxalá, que é uma forma também de abrandar essa peculiaridade de Xangô tão vivo, tão forte. Então você tem que ter um apaziguamento, vamos dizer assim. Você tem que ter atenuar um pouco, porque alguns orixás que são muito quentes, como a gente costuma dizer, ou tem algum fundamento um pouco mais forte, você tem que contrabalancear com alguns outros. Você tem o que é chamado santos frios, os santos quentes. Então você tem que fazer esse balanceamento para não se ficar nem tanto à terra, nem tanto ao céu. Não tão mais lento, ou mais forte, ou mais vigoroso, ou um pouco mais neutro, ou um pouco mais frio. Os santos por si só, eles têm suas características, mas quando você faz uma mescla, eles acabam adquirindo um pouco mais daquele outro que você fez essa mescla. Então, há um equilíbrio para não se ter energias tão fortes, tão densas, nem tanto para as mais frias ou para as mais densas, mais fortes ou de luta, né, ou vigorosas. Então você tem esse contrabalanço. Então, no aspecto familiar, Xangô é filho de Oromiã e Yamacê, e marido de 3 mulheres, como se sabe. A mais velha é Obá, Inhansã com aquele que tem mais... Inhansã é aquela que ele tem mais afinidade, porque ela é de guerra, ela vai para batalha, né? E Oxum, que é mais aquela coisa mais lânguida, mais dengosa, a coisa do carinho. Obá não é só a mais velha, ela também é de luta, também é da guerra. Mas ela é uma guerreira um pouco mais apaixonada, mais romantizada, vamos dizer assim. Inhansã não, ela põe o peito na frente junto com o Xangô, então ela adquire uma coisa muito vigorosa, como se fosse masculina um pouco. Mas não chega a ser masculinizada, ela é assim, tem essa maneira de trabalhar a energia dela. Obá também é guerreira, mas eu acredito que talvez Obá seja mais da estratégia e Inhansã mais do encara, né, do frente a frente, porque ela também era mulher de Ogum, então ela aprendeu um pouco da guerra com Ogum, então a Inhansã vai para frente de batalha. Obá já é a guerreira amazona, né? Ela já vem do exército, mas com estratégia, e não tanto a força. A força faz parte, mas ela prima pela estratégia. E Oxum tem as suas artimanhas também para participar dessa guerra. Já já nós voltamos com mais Candomblé Total. Beto Joias, concertos e confecções de joias, gravações, cravações e muito mais. 2 endereços para lhe atender melhor. Avenida Padre Anchieta, 1380, loja 7 e 8, em Peruíbe. Telefone 13 34 55 25 11, 13 34 55 25 11, ou Rua Otton Feliciano, número 2, 10º andar, conjunto 106, Praia do Gonzaga, em Santos. Telefone 13 3284 6814, 3284 6814. Eu disse Beto Joias.
voltando aqui, meus amigos, pela Sensorial FM, todas as quartas-feiras, com Candomblé Total, Gislaine Vicente com vocês. Só lembrando que fico aí à disposição de receber e-mails pelo gislainevicente07@gmail.com, pelo meu WhatsApp 11 97754 7604. Podemos conversar sempre. Tem o meu Twitter, @gislar9. Também tem o Instagram. Vocês procurem Gislaine Vicente 946. E aqui pela Sensorial FM também, pelo site da rádio, pelos contatos da rádio também. E nesse bloco, eu queria falar um pouquinho mais das características de Xangô, porque a gente tem toda uma filosofia em cima dele também. Ele tem uma representação de realeza, de justiça. Isso é muito peculiar, né? Tudo associado à justiça, porém, Xangô também é guerreiro, audacioso, né? Você veja o vigor dele no alujá, que é a dança que ele demonstra. Tem todo um vigor, ele encena a queda de um raio, né, que se transforma na pedra, ou numa pedra, que é o Edum-Ará, que é utilizado em alguns rituais. E ela é guardada numa bolsa de couro labá, que ele carrega consigo. Inclusive, há um cargo dentro do quarto de Xangô para as pessoas, ou para a pessoa que é responsável por guardar essa pedra, essa bolsa. Então, existe também esse... É um desígnio, né? É um posto, um cargo, porque você guarda uma coisa que é pertencente a um rei, que ele é um soberano. Então, isso pertence a ele. Então, há uma pessoa, há um guardião, uma guardiã para isso. Então, existe um cargo para isso, um posto. Inclusive, os postos e os cargos no candomblé, eles advêm justamente do reino de Oió, que tinha uma organização muito peculiar, né? Uma organização muito peculiar dentro da sociedade de Oió. Então, tudo que se diz a posto, a cargo, vem daí, porque eles eram organizados nessa parte. Era um governo, né? Existia um governo, uma forma de gerenciar a cidade, a província, o povoado, na ocasião. Então, tudo que advém de cargo, posto, é de Xangô, é de Oió. Então, eu dizia também que ele tem um pilão. Esse pilão serve para sustentar, muitas vezes, o ibá, né? Alguns pilões são trabalhados justamente para isso, que é o aladó. E ele tem um significado, que é aquele que racha o pilão. Então, assim, é um trono, uma espécie de trono, porque Xangô muitas vezes senta nesse pilão para segurar o amalá na festa respectiva, né? Durante a festa de Xangô é feito o amalá, e aí é distribuído aos confrades todos, as pessoas que estão ali durante a festa. Porém, existe às vezes uma adaptação, né? Porque a pessoa não vai sentir naturalmente essa dor, mas é um peso, né? É um peso, você segura, e a pessoa segura, a pessoa que for de Xangô, que seja o Xangô responsável por distribuir, o amalá fica muito tempo sentado.
Então esse tempo às vezes é cansativo, então tem que ser uma coisa mais confortável. Então às vezes não é o próprio pilão, mas dependendo de como for organizado, acaba sendo também. Que é a gamela, né? A gamela é uma ferramenta característica, é um assentamento, né? Uma travessa de madeira que serve também para se guardar os pertences, como um ibá mesmo, né? Não se existe só ibá de louça ou alguidar. Quem é de Xangô, quem é de Airá, que Airá não é Xangô, porém faz parte dessa corte, como ele tanto pode ser louvado juntamente com a corte de Xangô, como pode ser louvado também com a corte de Oxalá, por ele ser um orixá do branco. Então ele tem variações aí, porém Airá não é Xangô. Havia muita confusão no início do candomblé no Brasil, porque as pessoas acabavam sincretizando uma coisa com a outra, ou colocando, como a gente costuma dizer, tudo no mesmo balaio, porque assim, a falta, não digo a falta de conhecimento, mas é porque você tem que fazer de uma forma, eles tinham que fazer de uma forma que pudesse agregar todo mundo. Porque, na verdade, o Brasil acabou sendo, e os terreiros mais ainda, uma pequena África. Então, não é como lá no território africano que um povoado, ou a província, o povoado de Oió, todo mundo louva Xangô. Não, como eles vieram nos navios negreiros para o Brasil, aqui acabaram todos, cada um para um lado. E aí, quando se fazia os omorixás, acabava-se que tinham cada um de um lugar. Então acabava sendo, como se falava a Tia Ciata no século passado, no início do século passado, era uma pequena África, isso ela dizia já no Rio de Janeiro, no início do século passado. E no Brasil acabou se concretizando, se falando, olha, é uma pequena África. Por quê? Não havia só a festa para determinado santo, como acontece na África, né? Os povoados são determinados. Oió, Ebá. Então, assim, cada santo tem o seu povoado. Ele é patrono daquele povoado. E no Brasil, como eles vieram nos navios negreiros, eles acabaram se fundindo. É pano para manga e muita história, viu? Mas hoje eu vou ficando por aqui. E semana que vem nós estamos de volta com Candomblé Total aqui na Sensorial FM do meu amigo Babá Ronald Ed. Um abraço. Espero vocês. Até lá.